Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre todos nós. Meu nome é Alexandre Furlan e no vídeo de hoje vamos estar falando aqui sobre o arrebatamento da igreja. Nós fizemos um vídeo, 70 semanas de Daniel, ele está diretamente ligado com esse vídeo que nós estamos fazendo aqui. Então assim que terminar de assistir esse vídeo, assista o nosso vídeo 70 semanas de Daniel, que vai completar esse vídeo. Nossos vídeos são feitos com base na regra correta de interpretação, né? Deus deixou uma regra lá em Isaías 28, versículo 9 e 10, quando ele diz: a quem eu darei o conhecimento, a quem ensinarei a doutrina? A criança desmamada do peito, porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, a própria palavra tem que responder todas as questões, né? Porque lá em Provérbios 30, versículo 6 diz: não acrescentes nada na palavra do Senhor Deus, para que ele não te repreenda e você seja achado mentiroso. Então nós não queremos ser achados mentirosos no dia do juízo, né? E a Bíblia também diz em 1 Pedro 4, versículo 11, aquele que falar, fale segundo os oráculos de Deus. Então, quem falar deve falar segundo está escrito. Em Tiago 4 diz: não queira muito de vocês ser mestres, porque vocês vão receber um juízo muito mais rigoroso. Então, todos os nossos vídeos, feitos com muito temor e tremor, né? Porque nós sabemos que Deus é amor, mas Ele também é um fogo consumidor, que terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então, tem gente que não tem chamado para ensinar, né, e fica aí só querendo alimentar as pessoas carnais, né, atrai as pessoas com várias campanhas, vários objetos, depois tem que ficar inventando modo para segurar as pessoas na igreja. Então, um verdadeiro cristão, como diz em Provérbios, em Romanos capítulo 7, né, o homem interior tem prazer na lei de Deus. Então, quem é espiritual ama a palavra de Deus. Ele não precisa ficar, né, sendo engodado dentro dessas igrejas, né, buscando prosperidade, fazendo campanhas disso, daquilo. Não. Ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, que as demais coisas Deus acrescenta. Então muita gente acha que a igreja vai subir antes da grande tribulação. Outros acreditam que a igreja sobe, né, depois da grande tribulação. São os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Uns também acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da manifestação do anticristo. E nós vamos ver aqui 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 diz assim: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então o texto vai falar de quê? Da vinda do Senhor Jesus, do arrebatamento. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola nossa, como se o dia do Senhor Jesus estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá. Não acontecerá o quê? A vinda do Senhor Jesus, nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento da igreja. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes da igreja estar em apostasia, e antes de se manifestar, né, o homem do pecado, o filho da perdição, não tem volta de Jesus. É a Bíblia que está dizendo. Agora, se o pastor da igreja está te ensinando diferente, né, ele está acrescentando o fermento dele na palavra de Deus. Vamos lá. Vamos ver aqui que está escrito em Mateus 24, do versículo 21 ao 30. Vamos ver se a igreja ela sobe antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Então nós já vimos em 2 Tessalonicenses 2 que antes da manifestação do anticristo não tem volta de Jesus. Vamos ver aqui em Mateus 24, versículo 21 a 30. Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, até uma criança consegue entender isso. Que os dias só serão abreviados porque os escolhidos vão estar aqui. Ou seja, então também não tem arrebatamento antes da grande tribulação. É depois da grande tribulação. Porque os dias só serão abreviados, porque senão não salvaria ninguém. Ninguém se salvar dessa tribulação tão terrível que há de vir, por causa dos escolhidos. Então eles vão estar aqui, né? Vamos ler aqui outro texto. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 ao 17. Vamos ver como vai acontecer o arrebatamento da igreja. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 ao 17 diz assim: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Então ele está dizendo o seguinte: aqueles que dormiram em Cristo, estes daí vão receber um corpo, né, de glória, estão dormindo,
e vão de encontro ao Senhor nos ares. Então vamos ver isso aqui. Então nós que estivermos vivos não vamos preceder eles. Nós não vamos subir antes deles. Quem vai subir vai ser eles. Aí depois é que você vai receber um corpo glorificado, num piscar de olhos. Você não vai ser arrebatado num piscar de olhos. Você vai ter seu corpo transformado num piscar de olhos. Tipo aquilo que aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração. Jesus estava em um corpo, né, normal, porque ele nasceu da barriga lá de Maria. E ele estava num corpo como o nosso. De repente, no piscar de olhos, ele ficou branquinho, foi transfigurado. Assim vai acontecer com a verdadeira igreja de Cristo quando ele vier nas nuvens, onde todo olho verá. E é isso que nós vamos ver aqui na continuação do vídeo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 ao 17, diz assim: Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso nós não vamos preceder os que já dormem. Então, quem morreu, dormiu em Cristo, né, vai ressuscitar primeiro. Versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17 agora. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Por que nas nuvens? Porque Jesus vem nas nuvens, onde todo olho verá, e nós iremos de encontro ao Senhor nos ares. As pessoas que estiverem vivas, elas vão receber um corpo de glória, né, em um piscar de olhos, ter seu corpo transformado, e vai de encontro ao Senhor nos ares. Não existe arrebatamento secreto. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, moral da história. Tem gente que acha que Jesus vai reinar aqui na terra. Então vamos lá. As pessoas vão ter seu corpo transformado no piscar de olhos. Nós vamos ver isso aqui em 1 Coríntios 15. E depois elas vão encontrar com Jesus nos ares. Depois elas vão ter o corpo destransformado, um corpo carnal novamente, para viver aqui na terra com Jesus. Não tem lógica, irmãos. Vamos lá. Vamos ler aqui agora 1 Coríntios 15, versículos 50 ao 54. 1 Coríntios 15, versículos 50 ao 54 diz assim: Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Aí os mormons dizem que Deus, o Pai, é um ser de carne e sangue. Que ele tem um avô, tem uma avó. Que ele tem um pai também. Vai vendo aí, irmão. Acontece de tudo nessas religiões. Vamos lá. 1 Coríntios 15, versículos 50 e 54. Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso a necessidade de você ter seu corpo transformado, de um corpo carnal para um corpo espiritual. Nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos vão dormir, ou seja, nem todos vão morrer. Porque tem aqueles que dormiram, que vão receber um corpo, vão ter seu corpo transformado, e vão ter aqueles que vão estar vivos. Vamos lá. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, tanto os que dormiram quanto estiverem vivos. Versículo 52. 1 Coríntios 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ou seja, no piscar de olhos. Então você vai ter seu corpo transformado no piscar de olhos. Não fala que você vai ser arrebatado no piscar de olhos. Vamos lá. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Transformados no piscar de olhos, não arrebatados no piscar de olhos. Vamos lá. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto, que é corruptível, que eu estou falando do corpo humano, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então, somente assim, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então o que isso quer dizer? Enquanto você estiver nesse corpo, enquanto você não receber esse corpo de glória, você não receber seu corpo transformado no piscar de olhos, você precisa seguir a orientação de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, mesmo você sendo super crente, se você não vigiar e orar, você vai cair. Vamos lá, outro texto aqui que fala do arrebatamento. Apocalipse 10, versículos 5 ao 7 diz assim. Então nós vimos que Jesus só volta ante a última trombeta. O que está escrito aqui, ó.
1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, ó. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Então Jesus também não volta, né, enquanto não soar a última trombeta. São 7 trombetas. As 7 trombetas estão lá em Apocalipse 8, depois você leia. Vamos lá. Jesus vem em meio a muita destruição, irmãos. Vamos lá, agora Apocalipse 10, versículos 5 ao 7. O anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, então igualzinho 1 Coríntios 15, né, versículos 51 e 52 agora, né, o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, está confirmando as palavras de Paulo. Vamos lá. Apocalipse 10, versículo 7. Mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando este estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou seus servos profetas. Então, o arrebatamento só acontece ante a última trombeta, que são 7. Vamos lá. Vamos ver como Jesus vem buscar a igreja. Será que ele vai pisar aqui na terra? Ou ele vai vir nas nuvens onde todo olho verá, como diz, né, tanto em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, e agora vamos ver em Mateus 24. Mateus 24, versículo 23 diz assim: Se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eiro ali, não acrediteis. Porque onde surgir falsos cristos, essa palavra Cristo aqui é ungido, tá? Messias é uma palavra hebraica, significa ungido, Cristo é uma palavra grega que significa ungido. Hoje está cheio de falsos cristos, falsos ungidos, né? Falsos pastores, apóstolos, bispos. Então assista o nosso vídeo, irmãos. Né? A mulher é pior do que a morte. Você vai entender isso. Vamos lá. E farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então, os únicos que eles não vão escolher, não vão enganar, só os escolhidos. Vão surgir muitos cristos, muitos falsos profetas, né? E que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então, os únicos que eles não vão enganar são só os escolhidos. E muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, assista o nosso vídeo também, chamados versus escolhidos. Vamos lá, versículo 27, Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas vai vir nas nuvens onde todo olho verá. Então aparecerá, Mateus 24, versículo 30 agora. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, irmãos, não tem arrebatamento secreto. Tem Jesus vindo das nuvens onde todo olho verá. Isso aqui está confirmado em Atos 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 a 11, diz assim: Tendo ele dito essas palavras, foi elevado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Então, Jesus dá as últimas instruções dele em Atos 1. De repente começa a acender os céus, né, e de repente desaparece nas nuvens. Aí olha que vão aparecer agora 2 anjos. Olha o que eles vão dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, vendo Jesus desaparecer nas nuvens, né? Enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, os quais disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim, como para o céu o viste ir. Irmão, é a mesma coisa de Mateus 24. Está dizendo que Jesus vem nas nuvens onde todo olho verá. Aí em Atos 1, né, versículo 9 ao 11, está dizendo que quando Jesus começa a dizer, sobe, desaparece nas nuvens, o anjo diz: da mesma forma que vocês viram ele ir, da mesma forma ele vai voltar nas nuvens onde todo olho verá. Não existe arrebatamento secreto, né? E não existe segunda chance também, mas é só a parábola das 10 virgens, né? As 10 eram virgens, as 10 tinham lâmpadas, mas as 10 dormiram, né? Porque o noivo estava demorando a chegar. Mas somente quando alguém gritou: o noivo está chegando, aí as 10 acordam. Só que as prudentes tinham reserva de azeite nas suas lamparinas, que é uma vida de santidade. Por mais que elas estavam dormindo, mas elas estavam uma vida de santidade. Aí as prudentes entraram, as outras, quando vieram lá com azeite comprado, que não tem como comprar vida de santidade, tem como, através de campanhas, não dá para fazer, a porta estava fechada e depois não se abriu mais. Jesus disse que não conhecia elas. Então não tem segunda chance, irmão. Isso aí é loucura do sistema religioso. Vamos lá, quando será o arrebatamento da igreja? Vamos ver aqui, Mateus 24, versículo 36 a 39. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Então, quem aí fica dando data aí,
de quando vai ser arrebatamento? Nem o próprio Jesus sabia, né? E ele confirma isso em Atos também, dos apóstolos ali. Ele também diz que não, né, só compete ao Pai saber tempos e estações. Então quem fica especulando isso é loucura, né? Você pode ter mais ou menos uma prévia aí, de mais ou menos o próximo anos, alguns anos aí. Por quê? Porque se você pegar de Adão e Eva até Abraão dá 2000 anos, de Abraão até Jesus dá mais 2000 anos, de Jesus até hoje dá mais 2000 anos, dá 6.000 anos. Né? Aí a Bíblia fala que Deus fez toda a sua obra em 6 dias, descansou no 7º. Então, se um dia para Deus é como 1000 anos, então se você calcular, né, mais o período de vida de Jesus, né, não está muito longe, né, da volta do Senhor Jesus. Nós vamos ler aqui Mateus 24. Ele também, depois eu vou fazer um vídeo sobre Mateus 24, que ali fala dos sinais, né, de como o mundo estaria quando estivesse próximo à vinda de Jesus. O interessante é que tem gente que fala que Jesus voltou naquela geração lá, né, que uma geração tem 70 anos. Então muita gente ensina que Jesus voltou naquela geração que ele estava falando lá de Mateus 24. Não é, ele está falando da geração dos sinais. Ele está dizendo assim, quando esses sinais, tudo que eu estiver dizendo aqui em Mateus 24, quando tudo isso vai acontecer, nessa geração eu volto. É isso. Vamos lá, Mateus 24, versículo 36 a 39 diz assim: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, nem ele sabe, nem Jesus sabia, senão só o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha o interessante, quando Jesus cita aqui como nos dias de Noé, nos dias de Noé, né, Noé está construindo a arca, está lá pregando lá para o povo que vai vir dilúvio, ninguém estava acreditando. E o interessante é que Deus, que vai enviando os animais, Noé não sai correndo atrás de animais. E o próprio Deus, chega um momento que ele fecha a porta da arca. O interessante, irmão, que assim que a porta da arca é fechada, ninguém mais entra, ninguém mais sai, passam-se 7 dias. Depois de 7 dias é que vem o dilúvio. O que eu aprendo com isso? Esses 7 dias, um dia em profecia corresponde a 1 ano. Tá? Então isso corresponde a 7 anos. Então 7 anos antes da vinda de Jesus, a porta da graça vai se fechar. Depois disso, Deus não permitirá que ninguém mais creia. Então, como nós estamos próximos à volta de Jesus, então se você que está assistindo esse vídeo está em uma vida de pecado, então se arrependa do seu pecado, confesse Jesus, você se fez algum mal a alguém, né, peça perdão, porque a Bíblia diz em Isaías 66, versículo 2, que os olhos do Senhor Deus são voltados para aqueles que são humildes de espírito e que treme da palavra dele. O que é humilde de espírito? É alguém que erra, mas reconhece quando erra, pede perdão ao próximo, a Deus, e está sempre meditando na palavra de Deus, buscando ser uma pessoa melhor, né? Então, não esqueçam de assistir o nosso vídeo 70 Semanas de Daniel, vai completar esse vídeo. Então nós vimos que Jesus, ele vem depois da grande tribulação, porque a Bíblia diz em Mateus 24, se aqueles dias da grande tribulação não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, obviamente, porque os escolhidos vão estar aqui. Jesus vem nas nuvens onde todo olho verá. Então não tem arrebatamento secreto, isso é loucura. Não tem 2 arrebatamentos, é um só, né? E esse arrebatamento acontece ante a última trombeta, como nós vimos em 1 Tessalonicenses 4, nós vimos em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, e vimos também Apocalipse 10, versículo 7. Quando você assistir esse vídeo das 70 Semanas de Daniel, eu vou botar até o link aqui embaixo do vídeo. Assim que terminar esse vídeo, você assiste ele, né? E que representa isso para a igreja. Então, muito obrigado a você que me acompanhou nesse vídeo. Lembre-se, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas Deus acrescentará em sua vida.